Tá satisfeito de ficar estudando pelos vídeos? Vamos estudar pela tutoria então, vai ser o máximo. Então é o seguinte, como lidar com pressão alta a partir do Ayurveda e a partir da alimentação, certo? O conhecimento dos rasas, eles são fundamentais para a gente entender a relevância de cada tipo de alimento em cada tipo de pressão alta. Uma pressão alta tipo Vata é uma pressão alta onde quais atributos estão mais presentes? Vayu, certo? A pessoa está com excesso de vento no sistema dela. Então, qualquer coisa que for com Vayu no Rasa vai ser, a princípio, delicado, tá? Qual é a exceção daí? O amargo, ele tem um pouco de... Ele também tem Vayu. Mas se você misturar o Vayu, o amargo, com alguma coisa que seja suavemente harmonizadora do fluxo, tipo uma erva doce, você vai ter um bom resultado para a pessoa ter estabilidade no sistema, certo? Então, uma pressão alta de uma pessoa com características mais vatas estão dando picos de pressão. Então, você não pode usar nada de picante aí, certo? Você tem que usar alguma coisa que tenha mais amargo e ácido, certo? Porque o ácido ele tem uma função vata no loma, que é fazer o vata circular para o local dele certo. Você vai ter que atuar com ervas que regularizem o pulso do Vyana Vayu dele. Por exemplo, alguma coisa mais com canela. Canela tem que ser numa dose menor, erva doce tem que ser numa dose maior, tem que ter alguma gotinha de limão, tem que ter alguma coisa mais amarga, tipo um amargo suave, um pouco de boldo. E você tem que ir testando com cuidado como é que a pessoa vai tomar isso em qual horário. Você vai tomar isso no horário provavelmente mais cava, para aquilo não correr o risco de agravar o vata dela, etc. e tal. Uma pressão alta mais pita. É por quê? Porque o sangue dele está muito quente. Então você vai ter que abusar dos amargos dali. O fígado dele está sobrecarregado, o sistema circulatório dele está muito agitado. Então você vai usar coisas que sejam mais amargas e também mais doces. Então, por exemplo, nesse, você iria botar uma dose maior de boldo, uma dose tranquila de erva doce, etc., para você fazer com que os atributos do amargo desintoxicassem o sangue, o fígado dele. Eu poderia usar só o amargo ao invés do amargo com O amargo só, ele é uma coisa, para um agravamento de pita, um pouco complicado porque o amargo é leve. O amargo é frio e leve, mas a pressão alta tem atributos de leveza ali. Sara, ele tem agitação, tem leveza. Então você precisa ter alguma coisa pesada, além de uma coisa fria. E o amargo não é... Aí se você botar só o adstringente ele diminui o calibre, e diminuir o calibre é tudo que você não quer nesse quadro de pressão alta. Então o amargo, ele ao mesmo tempo que aumenta o espaço, ele dilata, ele melhora o metabolismo do fígado e ele evita que os vasos fiquem mais constrictos. Ele limpa o sangue. E não deixa o sangue mais fresco, ok? Eu entendi, mas vamos dizer num caso que a pessoa não tem tanta... Por exemplo, eu acho que a pressão alta ela é pita. Uhum. Mas a pessoa está ali inundada num cafa. Então tá, ela calma, tem o calor do pita, então, mas calma. ela tem muito A calor. gente está falando num caso ainda em termos isolado. de vata, pita e kapha. Num caso mais de kapha, o que você tem? Você tem um atributo, principalmente de viscosidade do sangue aumentando ali. Então o que você precisa? Você precisa tirar esse excesso de viscosidade. Nesse caso, o adstringente seria muito bom para roubar isso, o amargo seria muito bom e um pouco de picante também, para que aquilo dali não ficasse, no processo de você aglutinar essa viscosidade para jogar fora, aquilo ficasse preso porque congelou, certo? Então como é que você faz uma pessoa que está com um atributo de pita agravado e kapha, o sangue da pessoa está viscoso e está quente? Qual vai ser a solução que você vai ter mais? Você vai ter principalmente através do amargo, certo? E aí qual é o amargo que seria excelente para isso em termos do Ayurveda? O Kutiki, a mangista, são ervas que são amargas e extremamente limpadoras do sangue. Se você não tem acesso a isso, dificilmente você vai conseguir lidar com um quadro de pressão alta só com crataegos e um boldo. Você pode testar, mas... Panchatikta também podia? O Panchatikta poderia, porque é uma coisa que são 5 ervas amargas
E o ghee, nesse caso daí, como ele é uma coisa muito medicada, ele ia estar ajudando o teu fígado a melhorar, o fígado da pessoa melhorar o perfil metabólico dela. Tá? Então, o que a gente tem que saber, quando a gente está cuidando mais de casos clínicos assim, quais são os Panchamahabhutas que estão atuando mais. Aquilo dali tem mais Akash, tem mais Vayu, tem mais Agni, tem mais Jala ou tem mais Prithvi. Como é que eu vou atuar nisso? A pessoa está com muito Jala, Prithvi e Agni, eu vou precisar de Vayu e Akash, certo? A gente tem que pensar clinicamente, em termos de ervas, muito mais pelos Panchamahabhutas do que por Vata, Pitta e Kapha. E isso a gente, em termos de alimentação, vai pensar principalmente através de raças. A diferença entre a farmacologia e a nutrição é que a nutrição dá muito mais importância relativa às raças e ao Vipak. E o que é o efeito pós-digestivo, seja anabólico, metabólico ou catabólico. E a farmacologia vai dar muito mais atenção ao Virya e aos Gunas. Porque o Virya é a potência farmacológica daquilo ali e os Gunas são os atributos que vão corrigir Vata, Pitta e Kapha, certo? Como tem mais lá no Ayurveda Mais Saúde 3. Em termos de alimentação, o que a comida crua tem de efeito no metabolismo da pessoa? A comida crua tem menos Agni. A comida crua, ela tem mais Akash. A comida crua, ela tem mais Prithvi. A comida crua, ela relativamente tem mais Jala, certo? Então a comida crua, ela é necessariamente mais pesada, certo? Ela é uma comida onde você não incorporou Agni dentro daquela comida. Por que o Ayurveda entende que comidas cozidas são tão importantes para a saúde? Porque quando você está botando fogo embaixo dela, o princípio do calor do fogo está reorganizando aquela molécula e está botando ela mais agneia, está botando ela com mais capacidade de chegar dentro do teu Agni e falar: olha, eu trouxe Agni lá de fora para te alimentar. A ideia do Ayurveda é que você sempre tem que estar nutrindo o teu Agni com Agni. E a principal forma de você botar lenha na fogueira é trazendo lenha de fora, certo? Então, quando você pega uma lenha que tem mais capacidade calorífica, que ela foi incorporada mais capacidade calorífica, quando ela chegar no teu metabolismo, quando isso passar no teu fígado, o teu fígado vai falar: isso daqui é Agni, eu vou usar isso daqui para mim, ok? Então, numa pessoa de constituição mais Kapha ou Vata, no inverno, outono ou qualquer coisa assim, ela já está, por definição de Panchamahabhutas, com uma carência de Agni. Você dando qualquer coisa crua, ou que não esteja com uma quantidade grande de picante, etc. e tal, você está diminuindo o Agni dela ao longo prazo. E isso está contribuindo para o processo de formação de ama, isso está contribuindo para o estado de doença dela. O Ayurveda entende que antes de todos os processos fisiológicos de formação de toxinas, existe Manda Agni, que é você ficar com Agni baixo. E é por isso que na Índia as pessoas comem tanto cominho. Na Índia você termina o almoço, aquilo tem tanto cominho, que você, em um certo sentido, termina com fome. A gente, cominho, a gente precisa, no Ayurveda, estar sempre estimulando o Agni. Está sempre garantindo que no final da refeição você esteja se sentindo leve e bem disposto. Pode ter comido 10 quilos de macarronada. Se no final você está leve e bem disposto, é melhor do que você ter comido um amendoim e estar se sentindo pesado. Ok? Então, assim, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente precisa entender o que é o princípio de saúde para o Ayurveda. O princípio de saúde para o Ayurveda é você regular Vata, Pitta e Kapha para uma constituição igualitária, ou você trazer Vata, Pitta e Kapha para o teu desproporcional pessoal. Por que o Ayurveda dá tanta importância para Prakriti e Vikriti? Porque a gente entende que o meu estado de saúde, mais Pitta Kapha, não é necessariamente o mesmo estado de saúde de uma outra pessoa, Kapha Vata, qualquer coisa que seja. O que significa isso? Depois de um primeiro contato, onde a pessoa já segue uma rotina, onde ela está digerindo bem, excretando bem, tendo uma fome boa e fazendo todo o processo de regulação do Agni fundamental, que é o Ayurveda Mais Saúde 1, por isso que a gente começou com Agni, para onde a gente passa? A gente passa para Vata, Pitta e Kapha. E aí a pessoa vai ter
Com o Agni já em Sama Agni, que é um Agni equilibrado e com boa capacidade de gestão, ela vai começar a se conhecer como uma pessoa onde tem mais propensão a estar saudável em determinado conjunto de parâmetros, certo? Então, no Ayurveda, o princípio de saúde para a gente está querendo trazer a pessoa para o lugar onde ela tem o ponto de equilíbrio dela mais natural, certo? Então, uma pessoa que tem uma constituição mais Vata-Pitta, a gente vai procurar que os atributos de Vata-Pitta estejam harmoniosos para que ela expresse as características sáttvicas. No Ayurveda não é uma questão de curva normal, onde você está dentro da margem de segurança do alfa menor que 5%. No Ayurveda, cada pessoa é estritamente diferente e a saúde para a pessoa é estritamente diferente em cada pessoa, certo? Então, o nosso objetivo não é falar assim, todo mundo tem que seguir uma dieta mediterrânica, todo mundo tem que seguir uma dieta macrobiótica, todo mundo tem que seguir uma dieta vegana, crudívora, etc. e tal. Por que a gente fala, todo mundo tem que seguir uma dietética Ayurveda? Porque a dietética Ayurveda diz que você é particularizado. E a saúde para você, a gente vai ter parâmetros para escutar o que é o teu ponto de saúde particular natural. Por isso que independente se uma pessoa está seguindo uma dieta crudívora, outra está comendo todo dia na churrascaria, o outro não sei o que lá, outro não sei o que outro, não sei o que outro, se o metabolismo está dando conta, as excretas estão saindo no ritmo saudável, o Agni está dando conta de metabolizar aquilo, os tecidos estão bem nutridos, a mente está saudável, você está com estado de contato com o teu sentimento espiritual, você pode estar fazendo o que for, que não importa, aquilo é saúde. Certo? É o que eu chamo assim, melhor estar comendo pedra saudável do que estar comendo o orgânico e estar cheio de gases, constipado ou qualquer coisa assim. Então, no nosso dia a dia de terapêutica Ayurveda, a gente tem que ter um olhar muito apurado de, no primeiro momento, cuidar dos desequilíbrios. E apresentar à pessoa mais a ideia de vatice do que de vata. Pitice do que de pita, cafice do que de cafa. Não porque isso seja mais importante para a gente, mas porque isso é o que a pessoa vivencia naquele instante. No momento em que a gente limpa a sujeira, que a gente faz com que o Agni dela esteja funcionando bem, que as excretas estejam sendo bem evacuadas e que a pessoa esteja com os tecidos sendo bem nutridos e com os sistemas de circulação dos esrotas funcionando de uma maneira adequada, ela naturalmente tem a capacidade de se perceber enquanto um ser saudável. Você não precisa cuidar da prakriti da pessoa. Isso eu já falei bastante no Ayurveda Mais Saúde 2. O nosso objetivo como terapeuta é cuidar o suficiente da vikriti, que é a perturbação, para que ela perceba a prakriti dela. Você não precisa ensinar a ela o que ela é. A perspectiva do Ayurveda não é que você tenha a verdade de fora para dentro. O princípio da terapêutica do Ayurveda é principalmente permitir que ela possa manifestar o estado de prakriti, o estado sátvico dela, sem que você tenha que dizer a ela o que ela é de uma forma mais fundamental. Ok? Nosso objetivo aqui não é impor qualquer verdade ao sistema dela. É só permitir que o sistema não esteja emporcalhado o suficiente para que ela não consiga se escutar. Como eu já disse antes, quando a pessoa está num estado emporcalhado, toda a inteligência fisiológica dela se deturpa por uma burrice institucionalizada de ama, de toxina, e ela só passa a desejar as coisas que fazem mal a ela. Certo? Então essa história de que o corpo sabe o que precisa, mais ou menos verdade, dependendo do grau de intoxicação que ela está. Respondi? Essa noção do se tem que trazer ela para uma constituição Vata, Pitta e Kapha padrão, ou se tem que escutar a prakriti dela, sim. Certo? Entendeu qual é a importância da prakriti e da vikriti? Depois do primeiro momento que a gente deu mais atenção à vikriti, a gente permite que a prakriti floresça, porque ela está sempre ali disponível para florescer. Por isso que ela é prakriti. Ela é a primeira constituição, ela é a primeira natureza. Ela é a constituição fundamental. Nunca vai te deixar, relaxa. Ela vai estar sempre aí contigo. Namami Dhanvantari Madidevan